Então, gente, boa noite para todo mundo. A gente vai ter hoje a nossa oficina de robótica, conforme a gente fez aquele cronograma, né, de distribuição, alternando uma semana oficina, uma semana estudos do campo da educação. Então, hoje é a nossa oficina de robótica com Fabrício, Isabela e Netaliane. Então, meninos, Legal. é com vocês, vou ficar quietinho agora assistindo e aprendendo. Pessoal, vou começar apresentando, mas vai ser bem interativo, então a Isabela, a Taliane também vai me interromper às vezes. E quem quiser fazer qualquer pergunta, comentário, acrescentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Não é apresentação de artigo, não, beleza? A ideia é que seja bem participativo mesmo. O que a gente pensou em fazer para a oficina de robótica? Como a gente está agora à distância e a oficina de robótica, talvez uma das coisas mais legais é mesmo colocar a mão na massa para todo mundo participar junto, a gente pensou em começar apresentando algumas tecnologias que existem. Aí a Isabela vai falar bastante das que ela utiliza com o pessoal do ensino fundamental. É isso, né, Isabela? Isso. A Netaliane vai falar um pouquinho do que ela tem utilizado e do projeto que ela tem lá em Linhares, que é um projeto muito legal. E aí eu vou tentar colocar um pouquinho a mão na massa da gente fazer uma oficina com o Arduino. E é por isso que eu pedi para vocês se cadastrarem no Tinkercad, certo? Então vamos falar essa parte inicial para vocês terem mais o que pode ser feito, o que já é feito, né? E onde a gente talvez possa contribuir mais. A gente fez algumas pesquisas, pesquisamos alguns artigos, tá? Para saber como é que está um pouquinho do estado da arte da pesquisa relacionada à robótica na educação. E aí, das pesquisas que nós fizemos, a gente separou aqui algumas partes interessantes, tá? Dessas pesquisas. E elas dizem que as ações que nós temos atualmente da robótica na educação, elas ainda não foram integradas ao currículo, na sua grande maioria. Ou seja, o que nós temos de robótica sendo utilizado na educação, normalmente acontece nos horários fora de aula, que é o que eu faço já há algum tempo, e a Netaliane também está fazendo, assim como acho que a Isabela também, né, Isabela? E as escolas que fazem o uso no currículo da robótica, elas fazem da forma que é feita a utilização, o estudo é feito por projetos pré-concebidos. E aí você perde uma parte importante da criatividade do potencial de criatividade que você tem quando você trabalha com robótica, né? Nós vimos também uma frase importante que falava que as novas tecnologias elas são importantes, mas elas vêm reforçando velhos hábitos, ou seja, acrescentam-se novas tecnologias no ensino, mas as formas de utilizar as tecnologias são nas mesmas metodologias tradicionais, que é o aluno sentado na cadeira, mexendo no computador, por exemplo, seguindo determinados conteúdos que o professor tem para cumprir no currículo. E que os laboratórios de tecnologia e ciência nas escolas não parecem apresentar práticas que evidenciem o desenvolvimento do pensamento criativo, tá? Da solução de problemas. Então, normalmente é mais uma demonstração de algum problema ou uma solução que a gente fala que é pré-compilada, que é um passo a passo que você segue, resolve e acaba ali mesmo. Aí vamos para o próximo, Isabel, por favor. Né? Aí a robótica na educação, a principal proposta ali é aprender fazendo. Né? Então a gente pensa em problemas que o aluno tem que solucionar e aí ele vai aprender determinados, aspas, né, conteúdos que estão programados lá, resolvendo um problema. Tá? Então, o legal dele é que são atividades lúdicas, né, num ambiente de aprendizagem que é atrativo. Então, uma criança, um adolescente, por exemplo, quando ele vê um robô ou ele vê a possibilidade de construir um robô para resolver um problema, isso é muito legal, ele fica muito atraído e normalmente ele se empenha mais para poder resolver o problema e, né, por final das contas, aprender determinado conteúdo. Né? As teorias... bem-vindo, Graciela. As teorias de sustentação para o uso da robótica, elas são baseadas no construtivismo e o construcionismo, né? E aí vem Piaget,
dizendo que manipular artefatos é a chave para a criança construir seu conhecimento. Como é que fala? É papé? Eu não sei como é que é a pronúncia correta. Papert. Papert. Então, com a construção do conhecimento acontece de maneira efetiva, em um contexto onde o aprendiz está conscientemente engajado em construir um objeto público. E Vygotsky, é isso mesmo? Beleza. Com um sócio-interacionismo, tá? A gente não vai entrar em nenhuma dessas, não é a proposta do curso, né? Mas só para a gente situar ali de onde vem. Acho que você agora, né, Isabel? Sou eu. Vou olhar para o lado aqui porque eu tô com... Bom, como o Lauro falou, eu trouxe um trabalho da Graciela, que ela está participando aqui com a gente, sobre essa linguagem de programação, porque na educação infantil, nós utilizamos o termo linguagem de programação, nós não usamos a palavra robótica em si. Então, nós temos um início dessa robótica, né? E o trabalho dela fala sobre o uso do Wonderdash no desenvolvimento do raciocínio lógico na educação infantil. É de 2018, eu botei errado ali, é 2018. Então, ela traz a questão da educação infantil, a importância do brincar, que eles acham que se a gente colocar algo tecnológico, nós vamos tirar a brincadeira da criança. Mas não é bem isso. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque nós falamos um pouco dos maiores. E ela traz também a questão da aprendizagem lúdica, né? A oportunidade que a criança tem em utilizar essa tecnologia, em criar com essa tecnologia, que desde cedo a gente já tem esse contato. Então, se começar nessa faixa etária, é também uma valorização desse momento da criança. Fala um pouquinho dessa formação do indivíduo, que nós também conversamos muito no nosso grupo, né? Que fala desse indivíduo, que indivíduo nós queremos formar, também nós temos isso na educação infantil, mesmo que seja de maneira diferente, né? E eles vêm de diferentes contextos. Esse contexto dessa pesquisa é de uma escola particular, então é um contexto que tem um contato muito grande com a tecnologia. Então, foi uma forma de trazer algo novo para essa educação deles ali. Ela também traz o Papert, do uso dessas tecnologias, dessa formação integral da criança, de considerar ela também como sujeito. Porque, como o Frodo falou, a gente traz projetos prontos e na educação infantil, em alguns momentos, isso acontece por questão da idade, que eles não têm essa definição, como definir esse tema. Mas eles têm a gente tem que ter essa maturidade também para poder usar a criança como um ser criativo. Espera que eu vou passar aqui no outro. Então, vou apresentar para vocês a primeira, que é o Wonderdash, que ela usou também na pesquisa dela, que eu também uso com os meus alunos, de 5 anos. É um robô físico, ele está aí na imagem, ele é recarregável, igual carrega celular mesmo. E a gente usa o iPad para poder fazer essa conexão dele com o aplicativo. Então, ele traz vários aplicativos. Dentro do iPad, nós temos vários aplicativos que podem ser baixados para utilizar esse robô. As atividades, normalmente, são atividades que envolvem a resolução de problemas. Por exemplo, nós temos questões da matemática, esquerda, direita, lateralidade, forma geométrica, então, posicionamento, se localizar no espaço, então, tudo isso dá para ser desenvolvido com o robô. Esse robô que tem, parece uma cabecinha, que é só a cabecinha dele, ele não anda, não tem rodas, mas ele se comunica e tem como fazer uma ligação com, esse é o DOT. E eu tenho o Dash, que é o maior, que ele anda, ele faz conexão, ele joga bola, ele consegue tocar no xilofone, tem possibilidade de fazer a conexão com o Lego também. Então, essa é a primeira tecnologia. Então, dentro dela, nós temos o aplicativo Go, que foi um dos usados, que eu também utilizo na minha prática. Ele comanda esse robô por meio de como se fosse um controle remoto, e é uma forma fácil de iniciar a criança nessa interação com a tecnologia e com também a programação. Isso aí é só forma de comando, um mexe a cabeça e outro anda no espaço, né? Essa bolinha faz com que ele se movimente. O segundo aplicativo utilizado é o Blockly, e ele é mais ou menos um Scratch, só que ele é em inglês. Como ele tem cores, ele torna possível essa programação também com crianças menores.
eles começam a gravar pelas cores. Então, tudo é feito muito na prática e depois é trazido para a tecnologia, para eles poderem manusear. Então, é como se fosse um quebra-cabeça, você vai programando, se quer andar a quantidade de passos, se quer girar. Então, tem todas essas... E tudo é um auxílio com o adulto também. Nós, professores, auxiliamos nesse processo. Ela trouxe, no final, para não estender muito, ela trouxe resultados, o que se espera dessa criança de 5 anos, né, que é uma idade muito pequena. Então, alcançou aquele objetivo? Não alcançou? E eu trouxe dois pontos que foram descritos no trabalho sobre identificar ponto de referência, que é uma das áreas da matemática, da educação infantil, de se situar e se deslocar nesse espaço, e reconhecer e classificar formas geométricas. Então, ela fez de uma maneira, ela aplicou algumas atividades, uma sequência de aulas, e dessa sequência ela foi olhando o que a criança alcançou e o que não alcançou. E como ela chegou no resultado final, que isso trouxe uma interação muito maior. As crianças tinham prazer e perguntavam, é aula hoje da robótica? É aula de robótica? Então, toda vez que via ela pela escola, é aula de robótica? E como o Frodo falou, foi uma aula à parte, mas a professora, ela também acompanhava. E esse aqui eu já uso aquela parte da educação infantil. Esse aqui eu já uso no Fundamental 1, que é o Make Make. Ele também tem uma plaquinha de Arduino, lá, Frodo. Ele tem uma plaquinha de Arduino atrás, e na frente ela tem as setas, né, que dá para usar, tem o lugar do espaço, ela é como se representasse fora do teclado do computador. E ela conecta no computador com esse cabo vermelho, tem o cabo de jacaré, então tem toda essa conexão. Esse aqui, do lado esquerdo, é uma possibilidade, que é a conexão dessa placa, e por meio do grafite do lápis, faz a movimentação do joguinho. Esse é um jogo já criado, mas tem como criar, vou mostrar daqui a pouco. E na lateral direita é um curso que eu fiz, eu e a Graciela, nós fizemos em São Paulo, e nós tivemos que fazer uma programação, tivemos que criar um código e fazer funcionar com o Make Make. Então, é só uma possibilidade. Eu vou tentar passar aqui para vocês um vídeo, para vocês verem. Acho que não vai dar agora, não. Peraí. Eu acho que ele vai abrir em outra aba, aí você tem que cancelar o compartilhamento e compartilhar de novo a outra aba. Peraí. Eu vou deixar para o final, então, porque senão eu posso atrasar meus colegas aqui. Peraí. E aqui é o lado esquerdo, foi a criação de um jogo com os nossos alunos. Eu dou aula com a Graciela de manhã. E eles criaram um código, tem vários códigos para a esquerda, para a direita, então eles criaram as etapas, e o objetivo era seguir a trilha. E essa aqui é uma atividade deles mesmo. E esse aqui foi o que eu fiz para poder exemplificar para vocês a ligação. Tá dando para ver? Sim. Isso aí fui eu, gente. Amadora. Só que não tá saindo o áudio. Espera aí que eu vou ligar aqui. Espera aí. Vê se tá saindo o áudio para mim. Essa é a placa. Tá sim. Agora tá certinho. Todos os fios ligados. Aqui é o fio terra, esse vermelho. Tem que segurar o vermelho para que o outro funcione. Ó, andou. E eu morri. Então, cada um tem uma função. E se eu não segurar o fio terra, no caso eu escolhi o vermelho, ele não vai funcionar porque eu tenho que fechar circuito. E aqui do lado nós temos a opção ver por dentro, que é para ver o projeto do Scratch. Que é todo o projeto do Scratch que foi montado, e você pode fazer alterações e criar o seu próprio jogo. Bom, deixa eu fechar aqui. Então, ele traz uma placa, de um lado tem a possibilidade, que tem a parte do fio terra, que é para fazer a conexão de circuito. Com ela a gente dá para trabalhar várias coisas. Dá para trabalhar circuito, dá para trabalhar lateralidade. Então, assim, é criar mesmo. Tem que usar e criar.
Então, essa aqui é uma das tecnologias que eu utilizo também nas aulas. Eles criam um jogo, depois eles vão experimentar esse jogo. É o Craftbox Code. Isso aqui é um jogo de realidade aumentada, que também ajuda no pensamento matemático. No lado esquerdo dele, nós temos plaquinhas, que aí ele já vai por norte, sul, leste, oeste. E você coloca, tem uma pecinha que representa o carrinho, e você tem que fazer a programação. Então, tem também várias possibilidades, vem um caderno junto. Então, tem todo um aparato para você também trabalhar na sala de aula com o aluno essas questões da matemática. O terceiro é o Scopabits. Scopabits é um kit de eletrônica, né? E ele traz motor, traz buzzer, traz potenciômetro, então tem todo um aparato também. Esse carrinho é uma das possibilidades que foram criadas na aula. E esse aqui é só um exemplo de cima que eles tinham que criar um inseto, no caso, que eles estavam estudando animais, e desses animais eles teriam que colocar para ele sinalizar na floresta como que ele poderia avisar que alguém estava chegando, que tinha uma ameaça. Então, eles tiveram que usar esses Copabits para poder fazer essas intervenções na floresta com esses animais, que era o tema da turma. E aqui eu também trouxe, cuidado, gente, porque o barulhinho que o buzzer faz é muito alto. Esses Copabits da esquerda foi uma montagem lá na escola dos alunos, que eles tinham que fazer ventilar, tinham que fazer rodar e criar algo. Eles criaram esse ventilador pequeno aí, que eu vou mostrar aqui, e faz um barulhinho buzzer, cuidado no ouvido. Bom, então essas são os materiais, né, que eu utilizo nas aulas. E agora eu acho que já é na italiana. Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode conversar. Bom, gente, eu vou mostrar um pouco da tecnologia que a gente usa em Linhares. Aqui os artigos assim na área observam da Lego ser uma boa utilização para a robótica educacional. Primeiro que os estudantes já estão acostumados com métodos de construção, muitos alunos já chegam no ensino fundamental mesmo, já tendo contato com as Legos de montar, porque ela é similar ao brinquedo Lego mesmo, né, que são aqueles tijolinhos. O robô da Lego, ele é configurável e programável, então ele dá uma oportunidade do aluno ser criativo, ele pode montar da forma como ele quer, baseado nas peças da Lego. E ele pode, inclusive, construir coisas difíceis, que são conteúdos e conceitos de engenharia, mesmo não tendo todo o conhecimento, ele consegue construir. Depois eu vou mostrar um vídeo até com alguns exemplos. Um outro ponto é que ele tem alta confiabilidade, o que significa que todos os sensores, os atuadores, eles funcionam muito bem e têm um ótimo rendimento. Então, ele é muito utilizado em aplicações que requerem confiabilidade na robótica, né? Como, por exemplo, as Olimpíadas de Robótica, onde os alunos não estão muito preocupados com o hardware, que é a parte da eletrônica, né? Eles não querem que haja problema com a parte da eletrônica, mas eles estão preocupados com a programação, com a criatividade, com o raciocínio lógico, né? E por aí vai. E também outro ponto é a flexibilidade no modo de programação. Do fundamental ao médio, a gente consegue trabalhar com a Lego, porque tanto é possível utilizar uma programação que é mais lúdica, que utiliza mais blocos, né? Mas também é possível utilizar códigos e até mesmo os códigos mais utilizados, né, pelos programadores, e o mesmo aluno ele consegue evoluir, né, nessa ferramenta. Pode passar, Isabela, por favor. Aí eu vou
trazer o assunto de novo, né, de Papert e Piaget, mas é porque o trabalho de Papert está diretamente relacionado com o surgimento da Lego Education, porque a Lego surge de uma maneira interessante se relacionando com a robótica educacional, com o trabalho dele. Como o Frodo e a Isabela já comentaram, do construtivismo, né, e do construcionismo, Papert trabalhou um certo tempo com Piaget e ele trouxe no construcionismo uma forma de incluir no construtivismo uma maneira, né, de apoiar a construção do conhecimento do aluno utilizando o computador, utilizando a programação. E as ideias dele, pode passar, as ideias dele foram bem pioneiras, porque já logo em 1967, 1968, ele desenvolveu uma linguagem de programação gráfica, que é a Logo. Parecia até ficção científica, assim. Mas essa programação seria o quê? Era uma tartaruga no computador que o aluno poderia escrever para frente, 50, formatos geométricos, com essa linguagem, né? E então foi só em 1980 que ele lançou um livro, pode passar, que é o Mindstorm. E nessa época também a Lego, né, a empresa Lego, ela estava procurando formas de inovar no mercado, porque o computador já estava entrando na vida, né, das pessoas com jogos, e aí ela começou a fazer uma parceria com o Papert no laboratório do MIT, e eles começaram a desenvolver então um brinquedo, né, uma tecnologia que utilizaria os tijolinhos da Lego com as ideias de Papert. Foi então que surgiu, volta só um pouquinho, só para eu comentar essa imagem embaixo, né, parece o tijolinho da Lego em amarelo, mas ele já tem agregado a ele um microcontrolador, que é possível programar, né, já tem uma conexão, já não precisa do computador mais para funcionar. E foi aí que surgiu a primeira versão comercializável da Lego, né, em 1998, nos Estados Unidos. Aí o último robô da Lego, pode passar, ele foi lançado em 2003, lá nos Estados Unidos, que é o Mindstorm, faz referência ao livro de Papert, e é o que a gente utiliza também, e é o que a maioria das escolas hoje faz uso, que é esse modelo Lego Mindstorm EV3. Ele vem com rodas, sensores, né, atuadores que vão trazer os movimentos, a ação do robô, e as pecinhas também, onde o aluno pode montar o robô da forma como depender a criatividade dele. Então, partindo da Logo, pode passar, por favor. Partindo da Logo, que era aquela linguagem, né, de Papert, a Lego criou uma linguagem própria, que é essa aí, a EV3G, Programming Language, mas também o EV3 permite a utilização de outras linguagens, como eu falei, né, até as linguagens de código de programação. Então, depende muito da aplicação, do nível, né, que está sendo utilizado. Pode passar. Eu trouxe, então, 2 artigos para comentar com vocês, eu vou ser bem breve, para a gente ficar mais tempo na oficina. O primeiro é uma proposta utilizando a Lego para a educação do nível médio, mas envolvendo também a educação profissional, que foi utilizada com alunos de uma determinada escola. E a metodologia é o seguinte: a partir de um robô, os autores, né, buscaram identificar inicialmente os conhecimentos matemáticos que os alunos já tinham sobre o tema, então, ou seja, né, o conhecimento prévio que o aluno já tinha chegado até ali, e então foram desenvolvidas algumas investigações com os alunos. E nesse processo de investigação, o robô ele se tornou um instrumento, né, de conexão entre os conhecimentos que os alunos já tinham com os conhecimentos que eles estudariam. E o problema apresentado é o seguinte, pode passar. Foi feita uma pergunta central, né, para basear a investigação, que é: dado um robô sobre uma superfície plana, quantas rotações da roda são necessárias para que o robô gire em um determinado ângulo?
Então, nessa pergunta foi trazido um problema da área profissional, da educação profissional, mais voltado para a engenharia, mas que precisa de ferramentas da matemática para serem resolvidas. Na foto dá para ver um plano, onde a gente tem a representação de 2 robôs, e tem 2 formas de fazer o robô rotacionar, uma deixando uma roda parada e rotacionando a outra, né? Como é a primeira imagem, deixaria da esquerda parada, fixa, e rotacionaria da direita. E a segunda imagem seria rotacionando as 2 rodas, só que uma na direção, a outra na outra, e o robô realizaria um movimento ao redor do próprio eixo. Eu trouxe um vídeo para exemplificar no próximo slide. Espero que consigamos rodar. Então, aí é o ambiente de programação da Lego, né, e está sendo filmado o robô, e ele rodou, né, deixando uma roda, e agora ele vai girar, fazendo a rotação das 2 rodas, e dá para perceber que é diferente, porque ele faz a rotação em torno do próprio eixo, e não abrindo um arco, né. Só para entender melhor o problema ali que os autores trouxeram no artigo. Então, no desenvolvimento, eu identifiquei, assim, nesse artigo, a interdisciplinaridade que a gente vem discutindo, né, como a gente vem comentado, que o conteúdo da área de educação profissional, de engenharia, vai influenciar num conteúdo de matemática, bem como, né, a recíproca é verdadeira, a matemática influenciando ali no conteúdo da educação profissional. E aí, os alunos puderam programar o robô, e a partir da rotação do robô, fazer medições, fazer conversões de unidades de medida para poder passar isso também para o código. E junto do professor, com a orientação do professor, eles chegaram na formulação de um modelo matemático que seria aplicado à resolução daquele problema, né? Que é essa equação que está sendo mostrada, onde ρ são as rotações, g são o grau que o corpo do robô vai girar, d é o diâmetro e e é a distância entre as rodas. E aí os alunos identificam também que fazendo essa equação seria para deixar uma roda fixa e girar outra, e a segunda equação seria para fazer o giro com as 2 rodas. Pode passar. Então, no artigo eles concluem a importância da robótica experimental, né, para ensinar matemática, focada na transformação que se aprende pela ação de uma pesquisa científica tecnológica. Foi feita uma investigação e os próprios alunos chegaram na solução do problema, né. Esse outro artigo, também vou ser breve, ele é um artigo um pouco de conteúdo um pouco diferente, mas eu achei relevante trazer, porque ele não trata especificamente do desenvolvimento do conteúdo da matemática, mas envolve a área educacional, mas ele fala da influência que a robótica a influência que a robótica tem na educação para promover uma transformação social. Esse artigo do Rafael investiga a competição de robótica nacional no Brasil, que é a OBR, e ele trata, assim, como a robótica pode ser agente no comportamento social dos participantes, como que seria a robótica influencia na interação da carreira que a pessoa vai seguir, na afinidade com as disciplinas de matemática, de física. Aí eu trouxe um dos resultados, né, nessa tabela, que mostra que 40% desses alunos obtiveram interesse, né, por seguir na área da STEM. Esse STEM, eu não sei se aqui no Brasil é muito utilizado, nos Estados Unidos eles usam muito para descrever as carreiras que são ligadas com ciência, tecnologia e matemática, né, esse termo é utilizado. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, a Olimpíada norteou, né, os alunos para poder seguir a carreira tecnológica ou científica. Pode passar. E baseado nessa importância que a Olimpíada tem na formação dos alunos, a gente se motivou a trabalhar um projeto em Linhares, eu quero apresentar para vocês rapidinho também, que é o projeto Meninas na Robótica. Pode passar. Esse projeto nós fomos contemplados em 2018 no edital do CNPq, ele foi executado, está sendo executado em 2019, 2020,
E o objetivo principal é promover a inclusão educacional por meio da robótica, incentivando a inserção das alunas do ensino fundamental das escolas de vulnerabilidade do município de Linhares nos estudos tecnológicos. A gente sabe que a área de engenharia, de ciência, né, matemática e física pode ser, por vezes, ter baixa adesão do público feminino. E às vezes isso pode acontecer por vários motivos, né? Vários problemas sociais, mas o trabalho tem a ideia de mostrar para as meninas que é possível mulheres também trabalharem nessa área. Então, nós ensinamos robótica, e junto da robótica entram conteúdos de matemática, física, para desenvolver o desafio da Olimpíada Brasileira de Robótica, né? Aí tem a foto do grupo que a gente trabalha, são todas mulheres, eu coordeno o trabalho, são 5 alunos da engenharia que são monitoras nas escolas, são 5 escolas participantes, cada escola tem uma professora de matemática, e essa professora orienta 3 meninas, né, nas escolas, todas formam equipes para participar da Olimpíada de Matemática, é um projeto de extensão, né, para 2021, a gente foi contemplado também num edital de emenda do deputado Felipe Rigoni, e a gente vai ampliar esse projeto para mais 10 escolas, então nós vamos ter 15 escolas em Linhares, atuando aí na educação de robótica, né, voltado para o incentivo de meninas. Pode passar, nós temos também, dentro desse projeto de extensão, aliado a ele um projeto de pesquisa, onde a gente faz a avaliação do impacto social desse projeto, né, avaliando como que tem sido o projeto na situação, na questão da equidade de gênero, no incentivo na melhoria da perspectiva de oportunidade, porque a gente identifica que mesmo um grupo pequeno na escola trabalhando com robótica, a gente vê a influência de ensinar robótica na escola, na opinião dos outros alunos, né, de estar mais perto da tecnologia, deles entenderem que existem oportunidades. Às vezes a gente já identificou que muitos alunos, né, de uma escola de vulnerabilidade, eles não conhecem o Instituto Federal, não sabem das oportunidades que tem, que é um ensino gratuito. Então, a gente vê essas situações assim e tenta fazer com que a robótica possa também ser um veículo de informação, né? E também, para os alunos que participam, a gente tenta investigar se o uso da robótica tem sido influência na relação delas com a formação científica, principalmente com a matemática e com a física. Pode passar. Aí eu trouxe um vídeo só para mostrar algumas aplicações da Lego. Essa é uma aplicação onde é um braço mecânico que o robô deve fazer, né, o içamento do objeto e o translado dele. É uma aplicação de engenharia da área da educação profissional, mas totalmente acessível aos alunos que não têm tanto conhecimento da área. Aí já é uma aplicação de seleção de material, né? Está sendo mostrada a peça, as cores da peça para o robô, e ele vai selecionar onde que ele deve colocar as peças de acordo com a cor. Aí é o desafio da OBR. Se você puder mutar, acho que vai ficar mais fácil. O robô, ele tem que seguir a linha, né? Ele faz uma tomada de decisão a partir da tag verde, só para exemplificar como funciona a Olimpíada de Robótica, o que os alunos têm que fazer. Aí o robô identifica um obstáculo e faz o desvio do obstáculo. Sobe uma determinada rampa, né, para um outro nível. E aí os alunos têm que programar o robô também para poder fazer a reunião dessas bolinhas em uma determinada área.
equipe da Lego é do SESI Jardim da Penha, da competição de robótica que a gente teve ano passado. E é isso. São alunos da Camila? Italiane. Não sei. Nossa, muito legal. Eu tenho o nome deles aqui, eu vou verificar para te falar. Tem alguns colegas meus que dão aula no SESI, o Felipe. Uhum. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer pergunta? Ué, fica à vontade. Não, é porque eu fiquei com uma dúvida. Quando a Isabela falou, acho que foi no trabalho da Graciela, né? Que ela Isso. colocou lá, acho que era os direitos de aprendizagem? Que era uma Era matriz? Não, aquela matriz final ali, alguns objetivos que ela colocou conforme os conteúdos que ela abordou. Entendi. Então, vocês chegaram a observar já, por conta da escola de vocês, trabalhar com essa metodologia, a questão da BNCC, pensamento computacional, como é que tá? Ou você ainda não chegou a olhar? Não, ainda não olhei não, mas a gente faz algumas coisas, né? Aham. Não, é porque eu sou o rei dos MOOC agora, né? No site lá do Ministério da Educação, no AvaMec, Uhum. tem 2 ou 3 cursos de pensamento computacional de acordo com a BNCC. Legal. Eu sei que eu fiz o de matemática, né? Então, logo do lado estava de pensamento computacional. Aí eu não vou falar errado, mas assim, eu acho que tem para educação infantil, anos iniciais, anos finais de ensino médio. É porque como AvaMec. na época do trabalho não tinha sido aprovada ainda, né? Não, sim, A BNCC, mas a gente segue algumas linhas sim. Eu já vi, desculpa me interromper, me meter, né? Mas eu já vi, já me inscrevi no curso desse que você está falando, eu acho que é Lauro, né, que está falando. Isso. Só que eu estou numa demanda da prefeitura aqui de Vitória, não tive oportunidade de começar o curso. Mas eu já Imagina. vi que tem, sim. É bem interessante. Pois é, eu fiz o de matemática, né? Mas aí ele ficava sempre aparecendo para mim, né? Eu botei o link aí depois. Quem quiser olhar. Mas era essa a minha pergunta. Gente, eu adorei o projeto da Nataliane. Nossa, muito legal. Parabéns mesmo, real. Obrigada, tamo junto. Nathalie, eu posso perguntar também? Uma Claro. perguntinha, já cheia de segundas intenções para a Nataliane. Esse projeto das meninas da robótica em Linhares, vocês fazem pensando na UBR também? Ou vocês primeiro pensaram em robótica? E se a UBR acontecer, vai ser assim, um acréscimo? Vai ser um acréscimo? A gente já tinha um grupo lá em Linhares que trabalhava com a robótica aplicada à UBR, né? A UBR era um meio para que os alunos tivessem uma motivação para aprender robótica. Até foi o Fabrício e outro professor que começaram essa ideia lá em Linhares, quando ele trabalhava lá ainda. Então, a gente trouxe essa ideia, essa experiência que o grupo já tinha com a UBR, para trazer e estender também para as alunas do ensino fundamental. Então, hoje, a gente tem uma competição municipal também, em Linhares, de robótica. A primeira edição a gente não conseguiu realizar por conta do coronavírus, mas ela está agendada ainda para o final do ano, vamos ver se acontece, que seria trazer, né, como crescer o grupo em Linhares. A gente tem 5 equipes no IFES, tem mais 5 equipes fora do IFES, tem o SESI também que atua com a robótica, e a gente tem a previsão aí de ter mais 10 escolas. A gente está querendo fazer essa competição nossa do IFES lá em Linhares, para motivar cada vez mais escolas na cidade a trabalhar com robótica. Bem legal, porque Linhares ainda, que eu estudei no IFES Linhares, quando o Lauro dava aula, e ali tem um problema que... professores, inclusive. Nossa, Lauro, Frodo... Pena que Guilherme também não foi. E aí Linhares ainda é um pouco roça, assim, por assim dizer, né? Então algumas pessoas não conhecem todas as oportunidades que, por exemplo, a robótica pode ter. Que eu moro em Rio Bananal, nasci em Rio Bananal, mas eu fui estudar no IFES Linhares. Em Rio Bananal a gente não tem isso. Então, quem sai de Rio Bananal para estudar em Linhares é uma oportunidade assim, está descobrindo o mundo, está descobrindo uma coisa totalmente nova que nunca tinha visto.
Até a ideia dessa competição é isso, né? É difundir o conhecimento para que as pessoas se envolvam mesmo. A gente vê a robótica muito utilizada, mas ainda nas escolas particulares. A gente entende que o custo é alto, né? E tem uma série de pesquisas para tentar trabalhar isso, reduzir o custo, mas primeiro, acho que o primeiro passo é levar o conhecimento de que isso pode ser utilizado e é acessível para os alunos, né, de qualquer faixa etária e independente do recurso financeiro também. Sim, muito legal. Aí uma Muito coisa legal que eu mesmo. fiquei pensando é o seguinte, eu não sei, não sei se vai ser spoiler, né? Mas pelo que eu entendi, existe plataformas online que simulam, né? a- esse processo, né? Então, assim, por exemplo, a Organdi e Conha, eu e Vila Velha, se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente, mesmo não tendo kit Lego ou qualquer outra coisa de Arduino ou nenhuma outra placa de prototipagem, a gente consegue fazer pelo menos alguma atividade, né? Minimamente, né? Tem aquele que você falou, né, Taliane, que é bem legal. Eu não conhecia, você me mandou essa semana. É Open É. Roberta, né? Open Roberta, eu também conheci agora, preparando a oficina, né? Uma plataforma aberta que dá para fazer a programação do modelo Lego à distância. Então é bem legal. Qual que é o Depois eu nome? posso mandar no grupo. Open Tô pegando Roberta. aqui para mandar. Ah, por favor. Vou anotar aqui. Você inclusive desenha o robô, né? Você coloca o robô, na verdade, você Dá para programa o desenhar os robô. ambientes. Ele já vem Né? com alguns ambientes da Olimpíada Brasileira de Robótica. Então dá para ler os sensores, o que o sensor está medindo, né? Configurar também os atuadores e a forma de programação é parecida com os blocos da Lego também, com o Scratch, né? Isso. Entendi. E nada Quando impede vocês, também do Isso. MEP criar um ambiente, né? Um ambiente quando novo. vocês entrarem, Laura, aí você vai ter uma seleção para escolher o sistema. Aí você escolhe o EV3, que é esse que a Natalina estava mostrando aí da robótica. Tem vários sistemas lá que você pode mexer, né? Entendi. Nossa, muito legal. Você falou que, Leandro, que do pessoal mais do interior conhece o Não, mundo quando vai ver a robótica, né? Isso é tão verdade que quando essas competições de robótica que tem em Vitória, por exemplo, eu não tenho os números oficiais, mas eu chutaria que mais de 70% dos alunos que participam são alunos do interior. Que o pessoal que mora aqui na Grande Vitória nem tem um interesse tão grande como o pessoal que vem do interior e tem essa explosão de alegria que você falou de conhecer o mundo novo, né? E aí quer participar e vai atrás. O Italiano pessoal de sabe, São né? Quando vai Francisco lá, cai dentro. como é que é? O pessoal de São Francisco cai dentro. da Que é roça daqui, que é o interior do interior de Bananal, de Rio entendeu? Bananal. Sempre Ai, as gente, é muito... competições é cheio da galera do interior, assim. Isso que é legal da UBR aqui no estado, pelo menos, eu acho que essa é uma parte bem interessante. Precisa ter bastante motivação, né, para participar. Eu acho que isso é uma das principais partes. A pessoa está motivada. E quando você está conhecendo esse mundo novo, você sempre vai estar motivado, sempre vai achar legal. Então, Eu eu acho que a lembro. participação acaba sendo mais ativa. Não, e assim, é engraçado que realmente há um movimento do interior, assim, independente de Linhares ser ou não, há um movimento assim, realmente de estímulo, né? Por exemplo, a gente vê a Organdi é o exemplo disso também, né? Conseguiu com que os alunos viessem para Vitória, apresentar trabalho na Feira de Matemática. Eu lembro quando a gente foi para a Feira Nacional, eu e o povo de São Francisco, né? Que metade foi da MEP. Os meninos foram para a Feira de Matemática lá em Santa Catarina e saiu no jornal de Bananal, tem até hoje jornal, assim, na capa, tipo, Feras da Matemática. Então, assim, é realmente muito legal, assim, eles compram a ideia mesmo, né? Porque eu acho que valoriza até muito mais a gente que está na região metropolitana, né? Dá mais vontade de trabalhar. As meninas do projeto, ano passado mesmo, elas fizeram camisa, fizeram Instagram do grupo de robótica delas. Então, foi toda uma movimentação, assim, bem especial para elas. Bem legal. Eu acho que nada impede também de futuramente o próprio EMEP criar um ambiente desses, né? Para poder ensinar robótica se as pesquisas continuarem. Se tiver um projeto de iniciação tecnológica, quem sabe, né? Uhum. A Organdi ia falar? Que ela abriu o microfone?
Eu ia comentar essa questão, né, realmente, porque é um movimento muito grande esse movimento das feiras, seja de matemática, seja de robótica, porque principalmente para quem é do interior, como aqui, né? E Conha é interior, meus alunos são do interior de Conha ainda. Então, o fato assim, é a novidade da experiência da feira em si, da robótica mais ainda, né? Que envolve aí outras coisas, mas também é o movimento de sair ali da sua realidade para uma outra realidade, para um outro contexto, que para eles é também um outro mundo. Nossa, eu lembro quando eu estudava no ensino médio, eu não perdia uma viagem de estudo para Vitória, que depois ia no shopping, porque para mim o shopping Vitória era um outro mundo. A escola era a minha oportunidade de conhecer esse outro mundo, né? Então, eu acho sim que é muito importante, é muito mais amplo do que a gente pensa, né? Envolve aí muitas outras aprendizagens. Talvez os alunos que estão aí na Grande Vitória, né, como o Fabrício colocou, uma porcentagem alta dos alunos que participam desse tipo de Olimpíada são alunos do interior. Então, acho que essa outra motivação também, ela também, sim, é importante de ser considerada aí. E a questão da robótica, eu estava aqui pensando, né, como que ainda é algo que na cabeça de alguns alunos, de alguns professores também, parece algo assim, tão distante. Nossa, como é algo que não, isso é uma realidade de escola particular, de alunos e de escolas que precisam ter acesso a alguns recursos para poder, tudo bem, envolve realmente, mas não se limita a isso, como a gente tem as plataformas, né, que dá para trabalhar, dá para explorar essa questão da linguagem de programação, e é algo que ainda é muito desconhecido dos próprios professores. Eu acho que realmente precisaria de um movimento para tornar isso mais acessível, pelo menos no sentido dos professores, dos alunos, entenderem o que é realmente trabalhar com robótica. Eu sou de Guarapari também, gente. E eu lembro, eu conheci a Netaliane na Topic, que eu ia para a UFES, então a gente descobriu isso. Uhum. Então, assim, vocês falando da escola pública, escola particular, lá eles tinham uma equipe de robótica, esse ano, acho que passado, não deram muita sequência, mas também eram campeonatos e, assim, a alegria dos meninos de sair também, porque mesmo sendo escola particular, os pais também às vezes prendem muito, então eles iam com a Graciela, andava de metrô, faziam muitas coisas, então quando eles voltavam, era um trabalho em equipe muito legal, muito mesmo. E eu falo mesmo, se eu tivesse conhecido isso antes, não que eu esteja velha, mas eu acho que eu teria tomado outros rumos também, além do que eu faço hoje, porque eu acho muito legal. Que bom que vocês falaram tudo isso, e inclusive a Organdi falando da acessibilidade aí, porque a oficina que nós trouxemos para agora é exatamente pensando numa plataforma que é mais acessível em termos financeiros, né? E mesmo para quem não tem essa acessibilidade financeira, ela ainda assim pode ser. Existem diversas plataformas online, programas que você pode baixar para computadores, programas de complexidade computacional muito baixa, ou seja, computadores mais simples conseguem executá-los, que trabalham com robótica. A proposta agora, só para ter uma ideia, quem conhece o Arduino aqui, conhece assim, que já usou alguma vez, não só conhece de falar? Eu já vi. Então acho que ficou mais ou menos bacana. Como a gente colocou a proposta... Eu já comprei um monte de Arduino pro meu filho, mas nunca usei, não. Ah, beleza. Não, então, aí como a gente fez essa proposta de usar o Arduino, tá, um dos motivos é porque é o que a gente tinha disponível em casa aqui para poder fazer o experimento. Eu montei aqui algo improvisado aqui, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E aí nós escolhemos o Arduino porque tem plataforma online, todo mundo consegue acessar e é um negócio que dá para reproduzir facilmente. E aí a ideia aqui, eu vou apresentar um pouquinho da plataforma para vocês. Nós vamos fazer 2 experimentos interativos bem simples, assim, fazer um LED piscar e ver um sensor, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês melhor dele. E aí, no final, a gente vai fazer uma experiência aqui em casa, vocês vão me ajudar a solucionar um problema
que é um problema que eu acho que seria muito legal de aplicar numa turma do ensino médio que está trabalhando com geometria. E aí vocês vão ver como é que vocês vão fazer para resolver esse problema e quais são as ferramentas matemáticas que vocês vão utilizar na solução deles, beleza? Então, assim, se a gente fosse fazer um curso do Arduino, seria um curso que a gente ficaria provavelmente uma semana trabalhando no Arduino. Então, vai ser assim, um negócio bem rápido, tá? Então, tenta entender, assim, uma visão macro de como que a coisa funciona, tá bom? Não vai ter como a gente compreender tudo aqui. Inclusive, se vocês gostarem, a gente pode, inclusive, marcar momentos futuros para poder estudar um pouquinho melhor, tá? Eu gosto bastante disso daqui, então, para mim é sempre um prazer falar sobre ele, tá bom? Bom, a plataforma Arduino, com uma plaquinha Arduino, dá para a gente fazer todas as tecnologias que a Netaliane e a Isabela apresentou. Pode botar a Isabela no outro, fazendo um favor? Então, tudo que a Isabela e a Netaliane apresentaram até agora, desde a Lego até o Craftbox, dá para a gente montar tudo aquilo utilizando uma plaquinha Arduino. É claro que, dependendo do tipo de sensor, você vai ter a confiabilidade maior ou menor. Como, por exemplo, tem uma professora de Química aqui, não é isso? Lá de Vila Velha, a Bárbara, não é? A Bárbara já deve ter feito alguns testes químicos e ela sabe que tem sensores que custam milhares de reais e sensores que custam centenas de reais, né? Então, tudo depende do que você quer fazer, né? Aí você consegue calibrar o seu sistema, digamos assim, para dar o retorno que você precisa. Ele é uma plataforma open source, ou seja, é livre, qualquer um pode reproduzir, você pode montar o seu Arduino em casa. O que acontece é que comprar os componentes separados e montar a plataforma, normalmente é muito mais caro do que comprar a plataforma pronta, né? Hoje em dia que eu falo assim, de uns 10 anos para cá, pelo menos comprar na China ficou muito comum, né? E esse tipo de tecnologia na China é muito barato. A plaquinha que a gente vai usar hoje eu comprei por R$20. Então, assim, é barato se a gente pensar que a mesma peça da Lego, né? Exatamente, AliExpress, né, Laura? A mesma peça da Lego custa quase R$2.000, assim, que é aquele NXT ou o EV3, né, que a Netaliane apresentou. Essa plataforma tem microcontrolador, tem um monte de coisa embutida nela, ela foi projetada para qualquer pessoa usar, então pode ser um engenheiro, pode ser uma pessoa, um curioso, alguém que quer resolver um problema de ordem tecnológica, ou nós aqui, né, que queremos utilizar na educação. Foi criado na Itália, ele é um projeto relativamente novo, porque foi criado em 2005, então pra vocês terem ideia do potencial dele, né, eu entrei na faculdade em 2004, quando foi em 2008, quase todo mundo da faculdade já falava do Arduino e já tinha alguns já tinham uma plaquinha do Arduino para poder trabalhar. Então foi um projeto que deu muito certo. E o grande motivo dele ter dado certo é que foi feito para quem tem um orçamento menor comprar, né? Ou seja, é barato. O primeiro trabalho que eu fiz com o Lauro da maquete, a gente usava um microcontrolador, e aí aquele microcontrolador, o microcontrolador em si ele é barato. Só que para você fazer ele funcionar, você tem que ter uma quantidade de equipamentos no entorno dele, que é gravador, cristal, um monte de coisa ali que vai te custar mais uns R$300, R$400. Então, até essa época aí de 2005, só trabalhava com microcontrolador quem era ou um técnico muito curioso ou os engenheiros mesmo, que tinha lá o dinheiro e tempo disponível para poder mexer com esses camaradas. Pode passar, fazendo um favor, Zana? Então, uma outra coisa legal dele, né, que fez ele ganhar bastante popularidade, é que ele é descomplicado. E tem uma frase legal que o pessoal fala: não foi feito por engenheiros para engenheiros. Os microcontroladores eram feitos por engenheiros para engenheiros usar. Ou seja, era extremamente complicado fazer o que a gente vai fazer hoje, que é um LED piscar e ler um sensor, por exemplo. Tá? Ele é legal, que ele é multiplataforma. Você vai entrar no site deles, você consegue baixar programa para o Windows, para o Mac, para o Linux. Então você consegue programar esse cara instalando o programa ou não, ou um tipo de programa que você não precisa instalar, tá? Ele tem bibliotecas que são pacotes de programas que ajudam a solucionar problemas mais complexos, tá? E ele resolve coisas simples também, então ele é um cara bem versátil. Ele tem um compilador, que é um cara que transforma o código que a gente vai escrever hoje para um programa de microcontrolador, e ele usa compiladores que são muito conhecidos, antigos, bem testados, ou seja, não dá problema. Eles transformam o código em
programas para memória do microcontrolador que ocupam pouco espaço, né? Enfim, é um cara bem legal, né? E o baixo custo, barato, então resolve os problemas legais gastando pouco. Pode passar, por favor, Isabel. Tá, aqui são alguns, se vocês procurarem na internet depois, vocês vão ver que tem uma quantidade enorme de Arduinos diferentes. Tá? O que te faz escolher um ou outro Arduino é o problema que você quer resolver, se é um problema que você vai precisar de mais memória, ou se é um problema que você vai precisar de ocupar um espaço pequeno. Aí você tem o Arduino Mini, o Nano, você tem o do Mila 9, o Mega. Se você precisa de executar um problema de realizar um problema que vai ter uma carga computacional maior, então aí vai depender do que você quer resolver. Basicamente, você vai ter lá uma gama enorme que cada um vai ser apropriado para uma atividade. Pode passar, Isabel. Só coloquei aqui para vocês não... eu acho que eu não vou conseguir mostrar, né? Mas esse é o site, é o arduino.cc, tá? O site... ele é um site que tem muita contribuição de usuário, né? Quando você pode montar uma biblioteca, você pode bolar um sensor, por exemplo, criar uma biblioteca e enviar, o pessoal do site vai analisar e vai acrescentar a sua biblioteca lá, e aí você vai contribuir para a comunidade, como é chamado, né? Poder utilizar também os seus códigos. No site já te indica os locais oficiais de venda no país, permite que você faça doação também para o projeto, né, se você quiser, e mostra lá todas as bibliotecas oficiais que você tem e como que você pode e deve utilizar cada uma dessas bibliotecas. Então, ele é bem completo, e o que é legal no site, assim como na plataforma, é que é simples, né? Antigamente, lá no Engenheiro Feito para Engenheiro, essas coisas eram bem complexas, você tinha uma quantidade enorme de documentos para pesquisar, então ele é bem enxuto nesse quesito, e aí é bem fácil de utilizar.